Som. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Havendo número legal na forma regimental, declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, criada pelo requerimento número 023/2025, aprovado na sessão ordinária, realizada em 17/6/2025 e formalizada pelo ato número 003/2025, em 18 de junho de 2025. A reunião destina-se ao depoimento das testemunhas. Todos médicos no Hospital São Lucas, em atendimento à intimação desta comissão. Peço para que a depoente Daniele Langner, por favor. Boa noite. Boa noite, doutora. Doutora Daniele Langner. Correta a pronúncia? Correto. Langner. Ok. Doutora, boa noite. Antes de iniciarmos a oitiva, cabe a esta presidência adverti-la quanto aos seus deveres legais na condição de testemunha perante esta comissão de inquérito parlamentar. Nos termos da lei, a testemunha, regularmente intimada, tem o dever legal de comparecer e não pode eximir-se de depor e deverá prestar compromisso de dizer a verdade sobre os fatos de que tiver conhecimento, devendo responder com exatidão, sem omitir ou falsear qualquer informação. De acordo com o artigo 4 da Lei 1579/52, concomitante com o artigo 203 e 204 do CPP. Advirto ainda que o artigo 342 do Código Penal dispõe que fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, configura crime de falso testemunho, punido com pena de reclusão. Feitas essas advertências, passo a colher o seu compromisso. Doutora Daniele Langner, a senhora se compromete em dizer a verdade que souber e lhe for perguntado? Sim. Obrigado, doutora. Boa noite, doutora. Boa noite. A senhora mencionou agora que trabalhou somente por um plantão no hospital, né? Isso. Teve algum contrato durante esse plantão? Não. Doutora, você recebeu regularmente seu salário? Não. Não? Desde quando o seu pagamento estava em atraso? É que eu me recordo, eu dei o plantão foi em fevereiro 19, se não me engano, posso estar equivocada em relação a isso, mas não tem 15 dias que me falaram que foi repassado para a colega que realmente faz o plantão fixo, então eu receberia por ela.
ela não podia ir por algum motivo, então, desde fevereiro, sem receber. E houve alguma justificativa apresentada pela PAMIC referente ao não pagamento do seu plantão? De forma nenhuma. Doutora, a senhora tem algum registro formal das horas que a senhora trabalhou nesse plantão? Quando a gente chega no plantão, a gente tem que assinar uma folha, né? E aí a gente assina com as horas que a gente chega e as horas que a gente sai. E a senhora tem essa folha? Não em minhas mãos. Não recebeu uma cópia? Não. Doutora, a senhora foi informada sobre valores repassados pelo município de Coatis, à APAMIC, que seriam destinados ao pagamento de profissionais de saúde? Não. O hospital lhe ofereceu alguma forma de recompensa para o pagamento dessa dívida? Não entrou de contato de forma nenhuma. Nem promessa de pagamento? Não. Doutora, quando a senhora foi convidada, né, a fazer um plantão, a senhora foi convidada por algum colega seu médico ou pela própria direção do hospital? Por algum colega médico. Por um colega médico. Isso. E na época ele relatou o porquê? Por que ele estava lhe convidando? Não. E por acaso esse colega, ele tinha o pagamento dele em dia? A senhora sabe informar? Também não. Não sabe informar ou ele não tinha o pagamento em dia? Não tinha o pagamento em dia. Ele não tinha o pagamento em dia. Isso. Mas a senhora não pode associar se ele estava faltando aquele serviço por conta desse não pagamento. Não tem como associar uma coisa com a outra, não. Foi somente aquela vez. Sim. Doutora, há conhecimento entre os profissionais que recursos públicos estariam sendo desviados ou mal aplicados pela APAMIC? Não. Não há. A senhora em nenhum momento, naquele plantão que a senhora estava trabalhando, escutou algum relato sobre... Não escutei nenhum relato. Você formalizou essa denúncia? A gente formalizou mediante um abaixo-assinado entre os médicos. Tanto que eu entreguei o meu CRM, assinatura e também o endereço para poder me colocar à disposição do que for preciso para resolver isso. E para qual órgão vocês enviaram? Então, foi uma médica que estava vendo isso. O que acontece que, como tinha dado apenas um plantão, não estava muito a par do que estava acontecendo. Estava recém-formada e depois eu acabei indo para o Rio e isso ficou como se fosse por isso. Como quando receberem, realmente iam me passar. Mas aí teve esse atraso. Qual era o nome da médica ou do médico? Beatriz Guarini. Doutora, quando a senhora tirou esse plantão, foi solicitada a senhora emitir algum tipo de nota? Não, ela emitiu pelo CNPJ dela depois. A médica emitiu? Isso. Ela não iria receber e emitir uma nota, ou ela iria receber e repassar esse valor para a senhora? Ela ia receber e repassar esse valor. Que seria a doutora? Bia Guarini, a Beatriz Guarini. Beatriz. Isso. Doutora, qual é a atual situação da equipe médica do hospital? Houve a invasão de profissionais por falta de pagamento? Eu acho que eu não sou a pessoa mais apta para poder falar, sendo que eu só estive lá em um plantão. Sim. Naquele plantão, nenhum relato? Não. Doutor, esse plantão que a senhora realizou e não recebeu, afetou alguma coisa financeiramente?
na sua rotina? Sim. Sim? Se a senhora fosse chamada para trabalhar lá novamente, a senhora iria? Com certeza não. Como que é? Né? Doutora, a senhora já foi chamada alguma vez para esclarecer essa questão financeira dessa dívida que tem? Não. E a sua colega profissional, a doutora Beatriz, ela já conversou com você sobre esse assunto? Quando eu falei que viria para cá, ela falou que não tinham pedido para ela vir também. Foi só a nossa conversa. Ela falou que ela não foi convocada ainda? Sim. Não, mas eu digo, doutor, em relação ao pagamento. Esse pagamento a senhora não recebeu, correto? Sim, isso. A senhora não recebeu porque a doutora Beatriz não repassou. Eu estou entendendo da forma correta, é isso? Não, o pagamento ele não tinha sido repassado antes para Sim, ela. mas quem iria lhe repassar era a doutora Beatriz. Isso. A doutora Beatriz, ela estava recebendo, Não, ela iria receber esse plantão, ia mesmo passar. não trabalhando, correto? Sim, E ela emitiu nota desse plantão, emitiu. mesmo não trabalhando. Mas aí ela repassaria para mim. Ok, mas ela não trabalhou Sim. nesse dia. Quem trabalhou foi a senhora. Sim. Doutora, na sua visão, a direção da PAMIC tem agido com transparência, ética e gestão dos recursos destinados ao hospital? Não tem como responder isso. Doutora, quando a senhora fez esse único plantão lá, a senhora ouviu relatos de algum médico, de algum profissional da área, que tinha diferença salarial entre os médicos? Não ouvi. Não tem coisa aqui que não dá nem para... Não dá. Doutora, naquele plantão que a senhora trabalhou, a senhora presenciou alguma situação em que algum serviço, algum exame ou algum medicamento foi interrompido? Naquele momento, daquele plantão, a senhora precisou de algum aparelho, a senhora precisou de alguma medicação, foi solicitada à farmácia e a senhora não foi atendida? Não me recordo disso. Doutora, naquele plantão, a senhora poderia me dizer se faltou algum remédio naquele plantão para a senhora prescrever alguma coisa assim? Naquele plantão, não. Não faltou. Não. Doutora, a senhora se recorda qual que era o quantitativo de médicos que tinha? Eu e mais 3 na frente, ou 2, não sei com precisão, mas tinham mais 2 médicos na frente, pelo menos. Tinha médico na pediatria? Sim. E ele era pediatra? Não. Não? Clínico geral? Sim. Doutora, num hospital de emergência, num pronto-socorro, é normal, a senhora que é profissional, é normal um clínico atender no lugar do pediatra? Sim. A senhora, naquele plantão, assinou algum documento, alguma folha de presença? Sim. Sim? A senhora tem essa cópia? Não tem em mãos. Mas
Não tem em mão, mas a senhora tem ela em algum local? Não, pena, ficou só no hospital. Não teve nada que veio para mim. Alguma vez a senhora solicitou? Não. Quando a senhora foi chamada por essa médica para fazer o plantão, a senhora já tinha ouvido relatos que tinha dificuldade no pagamento para os médicos? Nunca ouvi. Nunca ouviu? A senhora mora onde? Eu sou de Barra Mansa. Barra Mansa. Isso. Doutora, qual é o valor da PAMIC que ainda lhe deve? É 850. Quanto? 850. Esse valor já foi repassado para outra plantonista. Então, deixa eu entender. Esse valor de R$ 850, ele foi informado para a senhora, né? Quando a senhora foi tirar esse plantão, no lugar da doutora Beatriz. Isso. Ele foi informado, esse valor foi informado pela direção do hospital, pelo hospital ou pela doutora Beatriz? Pela doutora. Pela doutora Beatriz. Isso. E o plantão seria de quantas horas? 6. 6 horas, R$ 850. E a senhora mencionou que foi passada para outra plantonista esse valor? Oi? Foi passado para outro plantonista esse valor, que seria referente ao seu trabalho? Não, ela recebeu e ela repassaria. Só que como a gente já fez outras trocas de plantões, acabou que ficou por ela, mas aí meio que abateu. Então, de forma objetiva, foi repassado para mim. Porém, quem trabalhou foi a senhora. Sim. Mas ela que recebeu e ela que emitiu a nota. Isso. E a senhora recebeu? De alguma forma, sim. Entendi. De alguma forma, a senhora poderia explicar isso de alguma É forma? porque ela tinha feito outros plantões para mim. Então, acabaram que, como esse estava atrasado, os que estavam atrasados abateram. Doutora, naquele plantão que a senhora tirou, algum aparelho não funcionava ou apresentava defeito, mau uso? Eu digo um respirador, um eletro. A senhora precisou utilizar naquele plantão de algum aparelho que a senhora pudesse relatar como aquele aparelho estava, a situação daquele aparelho? No plantão não teve necessidade de utilizar nenhum tipo de aparelho assim, então não tem como falar em que grau que estava de uso. A senhora lembra se naquele plantão teve algum atendimento mais grave? Não teve. Doutora, a senhora se recorda se o raio-x funcionou durante o período que você trabalhou lá de 6 horas? Eu não me recordo. Laboratório? Também não me recordo. Não, perdão, o laboratório funcionou. Qual foi o período que você trabalhou? Qual horário? Foi de 7 da manhã até 1h da tarde. Ok. Doutora, eu sei que foi um plantão da senhora, né? Mas a senhora visitou a sala vermelha, a senhora utilizou essa sala vermelha nesse plantão? Não. Não? Não. A senhora não... mas por acaso a senhora visitou, esteve lá, viu se os aparelhos estavam em perfeitos estados? Não. Também não? Também não. Doutora, nessas 6 horas que a senhora esteve aqui no Hospital São Lucas, o que a senhora achou sobre o hospital? Você acha que o hospital tem condição de ser um pronto-socorro? Ao meu ver, não. O que faltaria para atender a população como um hospital de pronto-socorro? Seria a questão, né, eu não sei como ele está hoje, então é difícil ter uma visão do que eu tive em 6 horas em fevereiro para poder opinar agora. Então, não acho que faça muito sentido essa opinião agora. Mas não, para a gente ajuda muito, sim, doutora, porque a gente está fazendo uma comissão parlamentar de inquérito. Toda informação que a senhora passar, independente da data, a gente teve outros médicos aqui que foram referentes a 2023, início de 2024. Então, tudo que a senhora nos informar, com certeza vai contribuir muito para a CPI. Certo. Assim, eu não fui na sala vermelha, também não saberia dizer com precisão se teria condição de ter um atendimento com uma
mais alta complexidade, se tem as medicações para isso. Como não foi necessário, né, durante o período que eu estive lá, então não consigo avaliar isso. Mas quando a senhora falou que o hospital não teria como ser um pronto-socorro, foi referente ao que a senhora viu lá durante essas horas, que a senhora acha que não tem como ser um hospital para pronto-socorro? Acho que foi uma resposta, às vezes, equivocada minha. Doutora, a senhora deseja fazer mais algum relato adicional que julgue importante para a investigação da CPI? Que eu esteja me recordando agora, não. 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 Doutora Daniele Langner, obrigado pelo comparecimento à CPI. Declaro encerrada a oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma boa noite a todos.